Pessoal, eu estou atingindo a marca de 1.000 inscritos. A última sondagem ali estava 999. Para quem começou com um vídeo gravado na câmera do notebook, até é um número a se comemorar. Eu nunca tive a pretensão de ser um youtuber famoso, milhares de inscritos. Quando eu fiz aquele meu primeiro vídeo lá, sem nenhuma preparação, eu fiz mais como um desabafo. Porque eu via os homens ao meu redor totalmente alienados com relação ao sistema feminista em que nós estamos. Homens se ferrando na justiça feminista e não entendendo o que estava acontecendo. Daí eu pensei, eu vou fazer uns vídeos. Dê o que der. Se tiver alguém, meia dúzia, que me ouça, que se salve, já está o meu trabalho, já está atingido. E com relação à sociedade feminista, com relação à justiça feminista, políticas feministas, todas demonizando os homens, é preciso que os homens fiquem sabendo disso. Que os homens eles não percebem. Eles estão acostumados, como eles já se criaram já num sistema desses, eles acham que isso é uma situação normal. Não é uma situação normal. Quem lê alguns livros do passado, que nem eu leio, livros de 1800, do começo de 1900, você vê que não era assim. As coisas mudaram de, digamos, 50 anos para cá. Que nós entramos mesmo numa sociedade feminista com valores femininos. É que o pessoal não estuda esses livros antigos, daí começa a vir querer fazer comentários fora do padrão. Se esses comentários fora do padrão, eu vou excluir. Vá ler livros antigos e não me venha com fórmulas prontas lá que viu no blog tal, no site tal, não sei aonde. Tem que estudar a coisa antes de falar. E assim, ó, e o meu canal ele não vai ser um grande canal de um número grande de inscritos. Porque eu abordo dois assuntos totalmente impopulares, que é a crítica ao feminismo e a crítica à mulher moderna. Isso são dois vespeiros hoje em dia. E é algo que ainda aqui no Brasil não está tão disseminado. Nós estamos anos-luz atrasados com relação, por exemplo, aos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tem canais no YouTube antifeministas com milhares de inscritos. Aqui no Brasil tem um pessoal antifeminista que mostra o rosto. Só coloca a voz. Então, vocês veem como nós estamos atrasados em relação a isso. E daí eu sempre noto que os canais mais famosos de direita, que tem 300 mil inscritos, 400 mil inscritos, eles abordam tudo, religião, economia, é uma salada, história, é uma salada, nenhum aborda esse tema mais específico antifeminista. Então esse meu público é um público mais seleto.
Não, eu não quero assim. Por exemplo, eu já falei nisso aí, nesses canais. Eles até fazem uma crítica ao feminismo, mas eles fazem uma crítica como o problema fosse só aquele grupo de feministas e não fosse o grupo de mulheres totais, quase que totais. Eles têm medo de tocar nesse assunto. Porque não é só aquela meia dúzia de feministas cagonas que estão lá fazendo protesto na praça. É aquela questão que eu falei que as mulheres estão intoxicadas de feminismo. Então não adianta a mulher chegar e dizer, não, eu não sou feminista. Mas daí na hora de usufruir de um privilégio feminista, ela não abre mão. Então daí não adianta nada. E os caras, eles alimentam uma esperança de que essas mulheres que se dizem antifeministas estejam realmente do nosso lado. É um erro mortal isso. A mulher mesmo, antifeminista, conservadora, ela é contra os privilégios que as mulheres detêm. E essas mulheres dá para contar nos dedos das mãos. As que abdicam de seus privilégios. E eu conjecturei aqui comigo que um dos motivos dos canais antifeministas aqui no Brasil serem com bem poucos inscritos é a própria conjuntura econômica que nós vivemos. Porque imagine vocês, eu aqui falando sobre uma sociedade feminista, sendo que nós temos milhões e milhões de desempregados. Vocês acham que esses desempregados vão estar preocupados em ouvir um canal antifeminista? Eles vão primeiro estar preocupados em procurar um emprego. Eles estão passando fome. Lá nos Estados Unidos eles não estão passando fome. Eles estão mil vezes mais adiantados economicamente que nós. Então, eles podem se dar ao luxo de debater esse tipo de coisa. E aqui no Brasil, não. Você vai atingir... Então, eu imagino que o público antifeminista, os homens antifeministas aqui no Brasil, seja um público de homens já com alguma estrutura financeira mais ou menos sólida, que pode se dar ao luxo de estudar esse tema. Nós não temos como atingir o cara lá, o pedreiro lá, que mal e mal está ganhando um salarinho para sobreviver. E esse é um dos motivos porque os canais antifeministas têm poucos inscritos aqui no Brasil. E a mesma coisa é a crítica ao comportamento da mulher atual. Se o cara está lá passando fome, sem emprego, ele não vai estar prestando atenção no comportamento da mulher atual. Ele vai estar preocupado primeiro em arrumar um emprego. Isto é para os homens que já têm uma base econômica que pode se dar ao luxo de debater esse assunto, que seria um assunto de extrema importância. Mas como a situação do Brasil não ajuda, então, infelizmente, os canais antifeministas e que falam sobre o comportamento da mulher atual vão ser canais com poucos inscritos,
vai ter pouco, vai atingir poucas pessoas, infelizmente. Imagine aquele capinador de lote. Outra coisa, a incultura do brasileiro. Imagine aquele capinador de lote, aquele biscateiro. Ele não lê nada. Ele não lê nenhum livro de história, ele vai ler livro, ele vai ter alguma noção sobre a sociedade feminista em que ele está incluído. Ele nem imagina que ele é uma formiga no nosso sistema feminista. Ele nem imagina que ele é uma formiguinha, que ele pode ser esmagado com a patadinha do sistema feminista. Então é complicada a coisa, é complicada a coisa. O povo brasileiro é um povo inculto, a esquerda deixou o povo brasileiro totalmente alienado. Os homens estão levando ferro na justiça feminista e não se ligam. É incrível. O cara tá casado, levou um ferraço na justiça feminista. Dali 2 meses ele arruma uma outra mulher e faz um filho na mulher. Dali a pouco leva outro cavaço. E ele não associa uma coisa com a outra. Fica afastado dos filhos, paga pensão exorbitante e ele não consegue associar essas duas coisas. E eu já falei isso para uns quantos e é difícil, eles não entendem. Simplesmente eles não entendem. Eu explico, cara, o sistema é assim, assim, assado. Eles não entendem. É tal a doutrinação que os homens estão imersos que, às vezes, até eu acredito que de 100 que você fala, eu acho que 1 é capaz de ouvir o que você tem a dizer. E daí você vê, por exemplo, aqui na minha cidade tem uma extensão universitária de uma universidade aí. É decepcionante você ver aqueles jovens, tanto homens como mulheres, principalmente as mulheres. Elas não têm noção nenhuma de economia, de história, de como se formou uma sociedade, como era uma sociedade antiga. Elas só militam o esquerdismo, o feminismo. Para elas só existe isso. E quem é que está pagando isso aí? Nós. Eu estou pagando. O imposto de renda, que está com 95% da tabela defasada, está papando o meu salário. Eu estou bancando essas dondocas feministas. Quer dizer, R$5 o litro da gasolina, o IPTU, um absurdo, bancando essa trupe nessas universidades federais. E eu assim, eu quero aqui no canal, eu quero evitar entrar em temas de religião e economia. Não que eu não manje um pouco dessas duas questões, mas esses temas não são os meus temas preferidos. Porque na minha visão, eu vou dizer a minha visão para vocês. Na minha visão, quem vai afundar o Ocidente vai ser o feminismo.
que é pautado em ideais femininos. Hoje mesmo teve um protesto das funcionárias do McDonald's contra supostos assédios sexuais. O comissário lá da NBA deu lá uma tipo, quase uma ordem para as equipes aumentarem o número de mulheres nos altos escalões. Então, quer dizer, quem vai afundar a economia ocidental vai ser o feminismo. Então não adianta você chegar lá. Você chegar lá no governo, eu vou desburocratizar e vou baixar os impostos. Se a esquerda continuar lá no seu cargo, nós precisamos retirar esse pessoal do cargo público. Porque daí você desburocratiza para abrir o tempo para abrir uma empresa, diminui os impostos, e aí a esquerda entra com um projeto igualitário, 50%, uma cota de 50% de contrato de mulheres. E aí o que adiantou? Não. Empresas privadas e empresas públicas a partir de agora serão obrigadas a contratar meio a meio. Não importa se a mulher tem competência ou não. Quer dizer, o trabalho de desburocratização e de diminuição de impostos foi por água abaixo. Então, por isso que essa eleição se trata de uma guerra. Nós precisamos retirar esse pessoal dos seus cargos para então depois nós entrar nessas minúcias econômicas. Porque não adianta você querer baixar 10% do imposto da gasolina e daí o Lindenberg Farias entrar com um projeto instituindo cotas de mulheres, pelo menos por enquanto, no serviço público. E já eles vão ir para o serviço privado. Vocês estão entendendo? Estão entendendo como é que é a coisa? Vai querer mexer em minúcias econômicas? Se os esquerdistas continuarem lá, eles vão detonar com tudo isso. Não vai adiantar nada. É preciso tirar esse pessoal de lá. É por isso que eu quero mesclar política aqui no meu canal. Porque o governo ele se tornou tão gigante. Eu recomendo aquele livro do Bertrand de Jouvenel. Como é que é o nome daquele livro? É O Crescimento do Poder, se não me engano. Ele estuda o crescimento do poder, o crescimento do Estado desde 1800. Procure esse livro, Bertrand de Jouvenel. Um livraço ótimo. Ele mostra o crescimento do poder estatal. Então, eu vou mesclar a política aqui, porque o governo ele se tornou tão grande, tão poderoso, ele influi nas universidades, ele influi no judiciário, ele tem o poder de sancionar leis, então nós precisamos abordar isso aí, esse tema da política. Precisamos retirar esse pessoal esquerdista de alguma maneira, porque não adianta ficar debatendo no YouTube minúcias econômicas enquanto tivermos Lindenberg Farias e Vanessa Graziotin no Senado. Eu até vou mostrar aqui um dos livros, um dos meus livros de cabeceira. Eu nem tirei o plástico dele.
Democracia, o Deus que falhou. Hans Hermann Hoppe. E esse estamento burocrático, ele não vai sumir. Esqueçam isso. Isso aí é utopia. Nós podemos diminuí-lo. Primeiro, precisamos retirar esses esquerdistas do poder. Depois, podemos diminuí-lo ao mínimo possível. E antes das eleições, eu ainda vou fazer outros vídeos. E sempre aquele reiteramento final. Vamos eleger o Bolsonaro. Se entrar mais 4 anos de esquerda, claro, tem aquele negócio das urnas eletrônicas, não sei o que vai dar naquilo. Se eles der um jeito de colocar o Haddad, mais 4 anos, acabou. Acabou. Salve-se quem puder. Se segure no pincel porque eles vão puxar a escada. Nós temos que eleger o Bolsonaro de qualquer maneira. Não é nem questão de vocês gostarem dele ou não. É uma questão de guerra. Nós estamos em guerra. É isso aí, pessoal. Senão o vídeo fica muito longo.